Paulo Prado foi figura decisiva na vida intelectual brasileira durante a agitada década de 1920. Soube conjugar a posição de líder da cafeicultura paulista com intensiva atividade cultural. Reconhecidamente o mentor da Semana de Arte Moderna de fevereiro de 1922, coube-lhe ainda contribuir para a renovação da historiografia brasileira. Retrato do Brasil, ensaio sobre a tristeza brasileira, é um livro clássico da nossa cultura, podendo ser considerada a tentativa mais brilhante e polêmica de interpretação do caráter nacional. Publicado em 1928, portanto às vésperas da derrocada da República Velha, Retrato do Brasil procura explicar as origens remotas do atraso econômico e cultural da nação e dos vícios crônicos dos regimes políticos, através do processo de formação étnico-cultural da nacionalidade. Abre aspas. Damos ao mundo o espetáculo de um povo habitando um território que, além da mais que a verdade, considera imenso torrão de inigualáveis riquezas, e não sabendo explorar e aproveitar o seu quinhão. Dos agrupamentos brasileiros de mediana importância, o nosso país é talvez o mais atrasado. Pelas costas do oceano e em manchas de civilização material, nos planaltos da Serra do Mar, da Mantiqueira e nos campos do sul, o progresso é uma indústria que, como na China, é explorada numa rápida absorção pelos capitais estrangeiros e poucos grupos financeiros nacionais que só cogitam, como é natural, dos próprios interesses na desordem da incompetência, do peculato, da tirania, da cobiça. Perderam-se as normas mais comezinhas da direção dos negócios públicos. Fecha aspas. A explicação cientificista baseada na raça e história, produzindo traços marcantes na psicologia social, parece-lhe fundamental. De fato, as teorias sobre o caráter nacional eram consideradas, no começo do século, a suprema conquista das ciências humanas. Justificava as diferenças nacionais e a evolução desigual dos povos. Mas a intenção manifesta do livro de Paulo Prado é contestar as falácias românticas e o ufanismo corrente na literatura oficial desde a publicação de Por que me ufano de meu país, de Afonso Celso, Retrato do Brasil, fundamentalmente a réplica explícita ao ufanismo e à patriotada vazia, com que se preocupava em cobrir nossa situação semicolonial. No estilo incisivo e golpeante, Paulo Prado denuncia, abre aspas, numa terra radiosa vive um povo triste. Legaram-lhe essa melancolia os descobridores que a revelaram ao mundo e a povoaram, a melancolia dos abusos venéreos e a melancolia dos que vivem na ideia fixa do enriquecimento, no absorto sem finalidade dessas paixões insaciáveis. São vincos fundos da nossa psique racial, paixões que não reconhecem, exceções no limitado viver instintivo do homem, mas aqui se desenvolveram de uma origem patogênica provocada, sem dúvida, pela ausência de sentimentos afetivos de ordem superior. Fecha aspas. O autor divide seu livro em 4 capítulos e um pós-scriptum. Primeiro, a luxúria, segundo, a cobiça, terceiro, a tristeza e quarto, o romantismo. Inicialmente, trata da luxúria dos colonizadores do contato livre com o indígena e o negro, daí a origem de nossas populações mestiças que, para Paulo Prado, dentro da visão da época, esgota o processo da formação nacional. Depois, estuda a cobiça do colono, seu desamor à terra, o desejo de enriquecer rapidamente, perseguindo a miragem do ouro. Denuncia o erotismo desordenado como fator degenerativo da raça e a escravidão como fato histórico do atraso econômico e sociocultural. Por fim, ataca o mal romântico, o lirismo melancólico, a distorção cultural do bacharelismo divorciado do senso prático e da realidade do país. A tristeza como chave do psiquismo nacional é produto da exacerbação sexual, da fome do ouro, dos cruzamentos poligâmicos. O pós-scriptum constitui o arrazoado final de implacável julgamento histórico e a proposição de medidas radicais, às vésperas da Revolução de 1930, já então em pleno curso. Abre aspas, para tão grandes males parecem esgotadas as medicações da terapêutica corrente. É necessário recorrer à cirurgia, filosoficamente falando, sem cuidar da realidade social
e política da atualidade. Só duas soluções poderão impedir o desmembramento do país e a sua desaparição como um todo uno criado pelas circunstâncias históricas. Duas soluções catastróficas: a guerra, a revolução. Fecha aspas. A revolução veio com a Aliança Liberal, somando os tenentes com a dissidência oligárquica de que Paulo Prado era um dos expoentes. A guerra eclodiria na sua forma armada 10 anos mais tarde, envolvendo toda a humanidade. Retrato do Brasil está definitivamente incorporado à história do pensamento brasileiro, e não há como negar-lhe a importância golpeante na formação da consciência política dos intelectuais modernistas. Naturalmente, a tese exposta neste livro, de tão intensa notoriedade dos anos de 20 e 30, está sujeita a longas controvérsias. Sua própria natureza polêmica indicou o caminho da reflexão e do debate acerca da realidade nacional. Daí sua poderosa contribuição aos estudos brasileiros, a ponto de constituir até hoje leitura indispensável aos estudiosos e exegetas da nacionalidade. Primeiro, a luxúria. Numa terra radiosa, vive um povo triste. Legaram-lhe essa melancolia os descobridores que a revelaram ao mundo e a povoaram. O esplêndido dinamismo dessa gente rude obedecia a dois grandes impulsos que dominam toda a psicologia da descoberta e nunca foram geradores de alegria: a ambição do ouro e a sensualidade livre e infrene que, como culto, a renascença fizera ressuscitar. Dessa renascença surgira um novo homem com um novo modo de pensar e sentir. A sua história será a própria história da conquista da liberdade consciente do espírito humano. É assim que a volta ao paganismo, se teve um efeito desastroso para a evolução artística da humanidade, que viu estancada a fonte viva da imaginação criadora da Idade Média, é assim que o retorno ao ideal antigo teve como melhor resultado o alargamento, para assim dizer, das ambições humanas de poderio, de saber e de gozo. Neste anseio, os povos da época se sentiam abafados e peados na vida estreita da Europa. Era preciso alterar, na terminologia nietzschiana, o sinal negativo que o cristianismo inscrevera diante do que exprimia fortaleza e audácia. Guerra aos fracos, guerra aos pobres, guerra aos doentes, abrir as portas da prisão ocidental, substituir a obediência à vontade individualista, dissipar as constantes e aterrorizadoras preocupações da morte e do inferno, medo de Deus e medo do diabo, que tanto torturavam os espíritos cristãos. A era dos descobrimentos foi resultado desse movimento de libertação. Dilatava o mundo de que 2/3 ainda não eram conhecidos e exaltava a vida física, como mais tarde a Revolução Francesa foi a exaltação da vida intelectual, arrogante e independente. As navegações comerciais dos venezianos, genoveses e catalães seguiam-se outras mais audaciosas, abrindo novos céus e terras. As lendas ainda romanas das sonhadas ilhas do ouro e da prata, mudando de lugar como fogos fatos, atraíam sempre para mais longe outros povos marítimos. Abre aspas, andando, mas se sabe. Fecha aspas, dizia Colombo. Os livros de Marco Polo e Mandeville despertavam no ânimo dos aventureiros novas ambições de conquista, o amor ao mistério das regiões desconhecidas, a curiosidade do maravilhoso, o reaparecimento do espírito das cruzadas. Recomeçava na história do mundo um misterioso impulso que de séculos em séculos põe em movimento as massas humanas. Após os longos repousos em que as civilizações nascem, desenvolvem e morrem,
Mais uma vez, neste movimento de fluxo e refluxo, a inquietação migratória tomaria o aspecto de imperialismo econômico e comercial. Em procura de ouro, que já escasseava, italianos, portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses, franceses lançavam-se à porfia pelos novos caminhos marítimos. O Oriente esgotara as reservas europeias de metais preciosos e pedrarias. Para refazer a riqueza perdida, voltavam-se os povos do Ocidente para os mesmos tesouros e minas da Ásia e da África. Por toda parte se buscava o metal onipotente. Ao voltar Colombo de sua primeira viagem, a Europa, ansiosa pela voz de Pedro Martí de Anguera, indagou logo se trouxera ouro. Essa febre invadia todos os espíritos, alvoroçados pelo deslumbramento das descobertas. Os homens, a quem o Renascimento revelara o prazer de viver, lançavam-se com a energia da época aos mais arriscados empreendimentos da esperança de fortuna rápida. A conquista sanguinária da América Espanhola é dominada por essa paixão frenética. Rio da Prata, Rio do Ouro, Castelo do Ouro, Costa Rica, Porto Rico, assim se batizavam as terras que os conquistadores desvendavam ao mundo atônito. Eu não vim aqui para cultivar la tierra como um labriego, sino para buscar ouro, escrevia Cortés. Nas narrativas de Oviedo, em 2,5 páginas aparecem 45 vezes as palavras ouro e dourado, numa insistência de maníaco, e ao saudar o Gama em Calicut grita-lhe alvissareiro e Monsaíde, boa ventura, muitos rubis, muitas esmeraldas. Estás na terra da especiaria, da pedraria e da maior riqueza do mundo. Era por toda a parte a mesma fascinação diante das riquezas reais ou fabulosas que prometiam as terras novas. Era a preocupação confessada e disfarçada da aura mortífera fames, de que falava Pedro Mártir. Ouro, ouro, ouro. Nessa atmosfera de heroísmo ideal e de impaciente ambição e com pompa desusada, partiu do Restelo em março de 1500 a esquadra de Pedro Álvares. Ao fundear diante do Carribaiano, em frente à serraria azul do litoral, a expedição teve a visão de uma vida paradisíaca, com a verdura do país tropical e a pujança pululante da terra virgem. A carta de Caminha, na sua idílica ingenuidade, é o primeiro hino consagrado ao esplendor, à força, ao mistério da natureza brasileira, nas suas tintas vivas e frescas de painel primitivo, que já comparou a um Memling. Percebe-se o encantamento do maravilhoso achado que surgia diante dos navegantes depois da longa e incerta travessia. Dezenas de anos mais tarde ainda deixava o Gandavo uma deliciosa impressão de paraíso. Abre aspas, todo estava vestido de muito alto e espesso arvoredo, regada com as águas de muitas e muito preciosas ribeiras, que abundantemente participa toda a terra onde permanece sempre a verdura com a que de esperança da primavera que cá nos oferece abril e maio. Fecha aspas. O encontro de o encontro do europeu ao sair da zona temperada com a exuberância de natureza tão nuançada de força e graça foi certamente a culminância da sua aventura. Colombo, no seu diário, em 21 de outubro, registra a impressão de deslumbramento diante do esplendor tropical, do cantar dos pássaros, dos bandos de papagaios que escureciam o sol, das árvores de 1000 espécies, dos frutos desconhecidos. Pero Vaz foi para nós o cronista do maravilhoso achado. No Brasil, a mata cobria as terras moles da bacia amazônica e a partir da Barra do São Francisco, depois das dunas e mangues do Nordeste, seguia o litoral até muito além do Capricórnio para terminar nas praias baixas do Rio Grande. Oferecia um obstáculo formidável para quem a queria penetrar e atravessar. Como que, exprimindo a opressiva tirania da natureza,
Aqui dificilmente se foge no envolvimento flexível e resistente das lianas. Compacta, sombria, silenciosa, monótona, na umidade pesada, abafa, sufoca e asfixia o invasor que se perde no claro escuro esverdeado de suas profundezas. Stanley, no sertão da África Central, já notara na floresta tropical a enormidade, a falta de proporção em relação visível com a humanidade, que caracteriza essas solidões misteriosamente habitadas. Na zona equatorial do Brasil, o clima constantemente úmido e quente desenvolve uma força e violência de vegetação incomparável. É a Ileia Amazônica, cobrindo de arvoreda a maior extensão de terras do universo, mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. Nela, os sentidos imperfeitos do homem mal podem ganhar e fixar, mal podem apanhar e fixar a desordem de galhos, folhagens, frutos e flores que o envolvem e submergem. Da confusão sobressaem os troncos da seringueira, da sapucaia, do pau de arco, da maçaranduba, a árvore do leite, do bacuri, pelos quais às vezes sobre o caule flexível da jacitara, palmeira enrediça, à procura da claridade do céu. A vegetação eleva-se por andares atingindo 40 a 60 metros de altura, enlaçando-se aos troncos dos cipós e parasitas em luta pela vida como num espaço demasiadamente povoado. Pela costa do Atlântico, a mata, aproveitando o acidentado solo e a umidade condensadora dos ventos gerais de sueste, excede em beleza e pujança a própria floresta equatorial. É o mesmo emaranhado hostil de lianas, trepadeiras e orquídeas, mas na submata, as urticáceas, espinhos, samambaias tolhem ainda mais o andar do homem, que só vence a vegetação a golpes de facão. As madeiras preciosas pela refinada qualidade e pela multiplicação das espécies são superiores às da Ileia. Assim, as jacarandás, por exemplo, desdobram numa variedade infindável. O jacarandá preto, jacarandá rosa, jacarandá roxo, jacarandá de espinho, jacarandá tã, jacarandá violeta, jacarandá mocó, jacarandá banana. É a mata do pau-brasil que deu o nome à terra. E do seu maciço verde escuro alça-se a galhada do jequitibá, igual a dos veados, acima dos finos palmitos e dos embaúbas de prata. O chão é um tapete de flores caídas de todos os tons, desde o amarelo escuro, do vermelho rubro, da cor de rosa, até o lilás, o azul celeste e o branco alvíssimo. Variando com as estações, ponteiam a tapeçaria de verdura, o roxo da flor da quaresma ou o ouro vivo do ipê. Pela encosta acima, a floresta avança para o interior numa faixa superior a 200 ou 300 quilômetros, como no Rio Doce, onde vai alcançar o segundo planalto, já na Serra do Espinhaço. Habita um vastíssimo território a mais variada fauna, tão extensa como a própria flora. Representam-na como tipos característicos as 19 espécies de edentados, tatus, preguiças e tamanduás, pássaros das mais vistosas plumagens, com as suas 72 espécies de papagaios, beija-flores e bandos de borboletas, acordam e animam araras, periquitos e maitacas. Com os seus tucanos, o silêncio da mata feito de 1000 ruídos de insetos. Nos primeiros tempos, cardumes de baleias frequentavam a miúdo as praias e recôncavos da costa. Das janelas do Colégio da Bahia, os primeiros jesuítas as avistavam, abre aspas, saltando tantas e tão grandes que era para ver, fecha aspas. Mas, para dentro, além da antecâmara suntuosa da floresta, se estendia a vastidão da terra desconhecida, caatingas, catanduvas, cerrados, cerradões, carrascos, campos gerais, pantanais, donde desciam ou se afundavam pelos sertões os largos rios, cheios de promessas misteriosas,
convergindo nas 3 grandes bacias do Amazonas, do Prata e na do Oceano Atlântico, em que avultavam o Parnaíba e o São Francisco. Por esse interior, em Minas, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e todo o sul, recomeçava a mata, aproveitando os grandes acidentes de relevo, o paredão do Planalto, a humanidade das cabeceiras, as condensações frequentes, as águas e matas foram a surpresa e o encanto dos descobridores. Da beleza das paisagens não cuidavam. Não era nem do tempo nem da raça o amor à natureza. Camões não soube ver e apreciar os encantos da vegetação tropical. Só o interessavam as especiarias e os produtos comerciais. Humboldt nota que, na sua ilha encantada, só descreve plantas europeias. A mesma indiferença ou incompreensão é notável nos que aqui primeiro enfrentam a terra recém-achada. Pigafetta, durante a sua estada no Rio de Janeiro, na frota de Magalhães, apenas registra no seu diário o excessivo calor. Martim Afonso e Pero Lopes não se deixaram seduzir pelo magnífico anfiteatro da Baía do Rio. Foram mais ao sul aproveitar para a vila que fundaram a velha feitoria de traficantes de escravos escondida no recanto da Abra de São Vicente. Além de Vespucci, muito da sua pátria e da sua época raros são, nesse duro século XVI, os que, como Tomé de Souza e Fernão Cardim, sentiram o encanto da Guanabara. Mas todos sofriam a sedução dos trópicos, vivendo intensamente uma vida animal e bebendo com delícia um ar como que até então irrespirado. Nos capuchinhos de La Ravardière, já tocados pelo humanismo da renascença rabelaisiana, ao começar o século XVII e ao pisarem o solo ardente do Maranhão, vamos, porém, encontrar a revelação desse mundo novo, com o qual nunca tinham sonhado nas células tristes do seu convento de Paris. Frei Claude de Abbeville, por exemplo, ao contrário das apreensões da partida, descobria no Maranhão uma natureza sorridente e acolhedora. Yves Devreux, companheiro e continuador de Frei Claude, não se furtou também ao enlevo que lhe produzia a nova terra. Além de artista com o vivo e espontâneo sentimento do pitoresco, era também naturalista, minucioso e exato, passava horas deitado em plena mata, imóvel a espreitar a vida arisca dos animais e insetos, desde a onça até os vagalumes, riscando luminosamente a noite escura. A admiração do bom Capucho nem escapava a nudez escandalosa das Índias do Maranhão. Os seus olhos, confessa, não se cansavam das linhas harmoniosas dos corpos nus que a civilização não aviltara. Era esse certamente o paraíso bíblico que já Colombo entrevira nas maravilhas do Orinoco. Ou não estaria longe, como afirmava Vespucci. Paraíso ou realidade, nele se soltara, exaltado pela ardência do clima, o sensualismo dos aventureiros e conquistadores. Aí vinham esgotar a exuberância de mocidade e força e satisfazer os apetites de homens a quem já incomodava e repelia a organização da sociedade europeia. Foi deles o novo mundo. Corsários, filibusteiros, caçulas das antigas famílias nobres, jogadores arruinados, padres revoltados ou remícios, pobres diabos que mais tarde Calot desenhou, vagabundos dos portos do Mediterrâneo, anarquistas, em suma, na expressão moderna, insubmissos às peias sociais. Toda a escuma turva das velhas civilizações foi deles o novo mundo, nesse alvorecer. Franceses no Canadá, holandeses em Nova York, ingleses na Coralina, Virgínia e Maryland, castelhanos nas Antilhas,
Nova Espanha, América Central e Pacífico, portugueses e ainda espanhóis, franceses e flamengos no Brasil. Todo o continente se povoou desses adventícios violentos e desabusados. Rapidamente, pelo cruzamento ou pela adaptação, se transformavam em vaquianos e rastreadores da América Espanhola, em Correio de Bois, dos desertos do norte, no Tapejara e no mameluco bandeirante da colônia portuguesa. Nas praias dos mares desconhecidos, desciam venerados como deuses, como pelo aborígene inofensivo, deuses vindos do céu ou de outro mundo à procura de ouro. Orellana, nas margens do Amazonas, aparecia ao gentil como filho do sol, e antes nas terras do sul os índios se mostravam sempre dispostos a embarcar com os europeus, acreditando que iam para o céu, refere a Gazeta Alemã de 1514. No Brasil, logo nos anos que se seguiram ao descobrimento, se fixaram aventureiros em feitorias esparsas pelo litoral. Eram degredados que abandonavam nas costas as primeiras frotas exploradoras, os náufragos ou gente mais ousada desertando das naus, atraída pela fascinação das aventuras. Dessa gente, raros eram de origem superior e passado limpo, na proporção de 1 por 10, talvez, de baixa maneira e suerte, de linajes obscuros e baixos. Aqui tá baixos, não baixos, tá? Informam os cronistas brasileiros. Representaram, porém, um papel peculiar na história do povoamento do continente. Entre nós estabeleceram pela primeira vez um começo de contato entre o branco e o índio. Influíram sobre o gentil como foram influenciados por este. Uns caíram na mais extrema selvageria, como o castelhano, de que nos fala Gabriel Soares, com os beiços furados, ou como os intérpretes normandos que, segundo Lery, cometiam todas as abominações, indo até a antropofagia. Outros se transformavam em verdadeiros régulos, dando expansão aos seus sentimentos de homens de presa, ou então mais medíocres, de temperamento burguês, viviam bem com o europeu e o indígena, aprendiam a língua da terra, estabeleciam feitorias e iniciavam o comércio naturista, que predominou por todo o primeiro século. No Brasil, 3 núcleos de povoamento e mestiçagem sobrelevam nesse período inicial. Foram os que tiveram como chefes e patriarcas Jerônimo de Albuquerque, Diogo Álvares, Caramuru e João Ramalho. Todos constituíram descendência, sobretudo os dois últimos, pelo cruzamento com cunhãs, né? Todos, que está sem acento, tá bom, gente? Todos proliferaram largamente, como que indicando a solução para o problema da colonização e formação da raça do novo país. Foram pobladores, dizia no Prata Rui Dias de Guzmán. Desses colonos, o primeiro da estirpe dos Albuquerques, era cunhado do donatário Duarte Coelho e vivia à maneira do gentil, amancebado com a filha de um morubixaba, e a quem batizara, dando-lhe o nome cristão de Maria do Espírito Santo Arco Verde. Casando mais tarde com mulher branca fidalga, deixou 24 filhos, sendo 8 da Índia Arco Verde. Um dos filhos mamelucos foi depois chefe da expedição de conquista do Maranhão. Dele é citada nessa luta contra o invasor francês La Ravadière a frase soberba: somos homens que um punhado de farinha, um pedaço de cobra, quando o ar nos sustenta. Isso é uma citação, tá? De Caramuru anda a figura envolta em lendas ainda obscuras. Grangeou, porém, tal importância que, quando
partiu para a colônia, o primeiro governador Tomé de Souza lhe trouxe uma carta de recomendação do próprio Dom João III. Casou Diogo Álvares com a Índia Paraguaçu, que afirma Frei Vicente do Salvador e duvida Vargem acompanharam o marido até a corte do rei de França. Ainda conheceu o frade historiador, morrendo muito velha, tendo visto em vida todos os filhos e netos casados nas principais famílias portuguesas da terra. O terceiro tronco de grande linhagem mestiça foi João Ramalho, patriarca dos Campos de Serra Acima, na capitania de São Vicente. Dele escreveu Tomé de Souza ao rei de Portugal, abre aspas, tem tantos filhos e netos, bisnetos e descendentes deles, ou não ouso dizer, a vossa Alteza não tem cã na cabeça nem no rosto, e anda 9 léguas a pé antes de jantar. Foi o ascendente por excelência dos mamelucos paulistas que viriam a exercer. Começou ali no tem tantos filhos e netos, bisnetos e descendentes deles. Aí termina a citação aqui, e anda 9 léguas a pé antes de jantar. Fecha aspas. Foi o ascendente por excelência dos mamelucos paulistas que viriam a exercer tão grande influência na história do Brasil. Foi um antepassado típico, como descreve o primeiro governador, do antigo Piratiningano, fisicamente forte, saudável, longevo, desabusado e independente, resumindo as qualidades com que dotou gerações e gerações de descendentes. Dos 3 nomes de destaque na história da colonização, só o de Jerônimo de Albuquerque é de família e crônica conhecidas. Dos outros 2 não sabemos quando e como aportaram a nossas praias. Náufragos, desertores, degredados. Dos outros 2 não sabemos quando e como aportaram a nossas praias. Náufragos, desertores, degredados, nesse mistério são entretanto simbólicos, representam o insinuante domínio do branco sobre a indiada que o acolhia no engano dos primeiros encontros. Contém em embrião quase todos os elementos da sociedade posterior. Era ainda um período idílico, heróico, em que o colono aqui chegava isolado no individualismo da época e misturava-se com o indígena de quem aprendia a língua e adotava os costumes. Havia, porém, falta completa de mulheres brancas. Das diferentes expedições que percorreram no primeiro quartel do século XVI o litoral da colônia, em nenhuma se assinala a presença de casais ou de mulheres solteiras. Este fato se verifica também em algumas regiões do Prata, dá uma feição especial à conquista e povoamento do Brasil. A concubinagem tornou-se uma regra geral, trazendo como resultado a implantação da mestiçagem na continuação dos tipos autóctones que povoaram desde logo esta parte do Novo Mundo. O clima, o homem livre na solidão, o índio sensual, encorajavam e multiplicavam as uniões de pura animalidade. A impressão edênica que assaltava a imaginação dos recém-chegados exaltava-se pelo encanto da nudez total das mulheres indígenas. A própria carta de Caminha diz bem a surpresa que causou aos navegadores o aspecto inesperado das graciosas figuras que animavam a paisagem. Em meio dos grupos pitorescos que apareciam nas praias, andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e gentis, com os cabelos muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas de cabeleira que, de as muito bem olharmos, não se envergonham, escrevia Perovaz.
e acrescento que uma daquelas moças tão tingida de fundo acima, e certa tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa que muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, envergonhavam por não terem as suas como ela. 30 anos mais tarde ainda, outro cronista se extasia diante da beleza das mulheres do Brasil, muito formosas, que não há nenhuma inveja as da rua nova de Lisboa. Depois dos longos dias continentes da travessia, o mundo novo com essas aparições gentis devia ser certamente o paraíso. Explica-se assim que da frota de Cabral, 5 tripulantes desertassem atraídos pela visão de uma existência edênica, além dos degredados que na praia deixou o almirante, e que em alto choro assistiram à partida das naus em caminho das Índias. Cerca de um século mais tarde, confessa o francês Simão Luís das Confissões da Bahia, que com 10 anos de idade fugira do navio em que chegara ao Brasil, internando-se com o gentil no sertão desconhecido. A extrema mocidade da época e da gente. Não, a extrema mocidade de muitos desses imigrantes é um traço característico da época e da gente. Como esse obscuro Simão Luís Cortés embarcara para a América aos 19 anos de idade, César de León aos 13 e Gonçalo de Sandoval, capitão de Cortés, apenas tinha 22. Estácio de Sá, entre nós, já era governador aos 17 anos, segundo uma informação jesuítica. A sedução da terra aliava-se no aventureiro à afoiteza da adolescência. Para homens que vinham da Europa policiada, o ardor dos temperamentos, a amoralidade dos costumes, a ausência do pudor civilizado e toda a contínua tumescência vultuosa da natureza virgem era um convite à vida solta e infrene em que tudo era permitido. O indígena, por seu turno, era um animal lascivo, vivendo sem nenhum constrangimento na satisfação de seus desejos carnais. Abre aspas, tomam tantas mulheres quantas querem, e o filho se junta com a mãe, o irmão com a irmã, e o primo com a prima, e o caminhante com quem que encontra. Vivem secundo natura, escrevia Vespucci a Lorenzo de Medici. Voltava-se à simples natureza, a simples lei da natureza e a fantasia sexual dos aventureiros, moços e ardentes em plena força. Prestava-se o gentil. Um dos mais sagazes observadores do século, Gabriel Soares de Souza, escrevia referindo-se aos tupinambás. Abre aspas, são tão luxuriosos que não há pecado de luxúria que não cometiam, os quais, sendo de muita pouca idade, têm conta com mulheres, e bem mulheres, porque as velhas já desestimadas dos que são homens granjeam estes meninos, fazendo-lhes mimos e regalos, e ensinam-lhes o lazer que eles não sabem, e não os deixam de dia nem de noite. É este gentil tão luxurioso que poucas vezes tem respeito às mães e tias, e porque este pecado é contra seus costumes, dormem com elas pelos matos, e alguns com suas próprias filhas, e não se contentam com uma mulher, mas têm muitas, como já fica dito, pelo que morrem muitos de esfalfados, e em conversação não sabem falar senão nestas sujidades que cometem cada hora, os quais são tão amigos da carne que se não se contentam para seguirem seus apetites com o membro genital como a natureza o formou, mas há muitos que lhe costumam pôr o pelo de um bicho tão peçonhento que lhe o faz logo inchar, com que tem grandes dores, mais de 6 meses, que se lhe vão gastando por espaço de tempo, com que se lhe faz o cano tão disforme de grosso que os não podem as mulheres esperar nem sofrer, e não contentes e selvagens de andarem tão encarniçados neste pecado naturalmente cometido, são muito
afeiçoadas ao pecado nefando, entre os quais não se tem por afronta, e o que serve de macho se tem por valente, e conta esta bestialidade por proeza, e nas suas aldeias pelo sertão há alguns que têm tenda pública, a quantos os querem como mulheres públicas. Como os pais e as mães veem os filhos com meneus para conhecer mulheres, eles lhe a buscam e os ensinam como a saberão servir. As fêmeas muito meninas esperam o macho, mormemente as que vivem entre os portugueses. Os machos desses tupinambás não são ciosos, e ainda que achem outrem com as mulheres, não matam a ninguém por isso, e quando muito espancam as mulheres pelo caso. E as que querem bem aos maridos contentarem buscam-lhe moças com que eles se desenfadem, as quais lhe levam a rede onde dormem, onde lhe pedem muito que se queiram deitar com os maridos e as peitam para isso, coisa que não fazem uma nação de gente, senão estes bárbaros. Fecha aspas. Nossa, fiquei assustada agora. Do contato dessa sensualidade com o desregramento e a dissolução do conquistador europeu surgiram as nossas primitivas populações mestiças, terra de todos os vícios e de todos os crimes. Segundo o próprio testemunho dos escritores portugueses contemporâneos, a imoralidade dos primeiros colonos era espantosa e excedia toda medida. Abre aspas. Nessa terra, escrevia o padre Manuel da Nóbrega, há um grande pecado, que é terem os homens quase todas suas negras por mancebas, e outras livres que pedem aos negros por mulheres, segundo o costume da terra, que é terem muitas mulheres, e estas deixam-na quando lhes apraz, o que é grande escândalo. Fecha aspas. 3 anos mais tarde, dizia o mesmo jesuíta ao rei de Portugal, abre aspas, já escrevi a Vossa Alteza a falta que nesta terra há de mulheres com que os homens se casem e vivam em serviço de Nosso Senhor, afastados dos pecados em que agora vivem. Mande Vossa Alteza muitas órfãs, e se não houver muitas, venham de mistura delas e quaisquer, porque são tão desejadas as mulheres brancas cá, que a quaisquer farão cá muito bem a terra, e elas se ganharão, e os homens de cá afastar-se-ão do pecado. Fecha aspas. Dos bandeirantes paulistas escrevia Montoya, abre aspas, las mujeres de buen parecer casadas, solteras o gentiles, el dueño las encerraba consigo en un aposento con quien pasaba las noches al modo que un cabrón em um curral de cabras. Fecha aspas. No mesmo século testemunhava o padre Simão de Vasconcelos. Abre aspas. Os costumes dos portugueses moradores que então se achavam nestas vilas viam a ser quase como os dos índios, porque sendo cristãos viviam a modo de gentios na sensualidade. Era grande a sua devassidão, amancebando-se ordinariamente de portas adentro com as suas mesmas índias, ou fossem casadas ou solteiras. Fecha aspas. 100 e tantos anos mais tarde, ainda dessa lascívia brutal, monstruosa e desenvolta, se queixava o padre João Daniel, ajuntando que os homens dela usavam sem temor de Deus nem do pejo. Não era um vício excepcional na história da conquista da América. Conhecemos o harém que seguiu o exército de Cortés, composto de 20 raparigas, todas senhoras e hijas de principales. Os conquistadores espanhóis do século XVI viviam num regime de poligamia muçulmana. Todo soldado ou encomendeiro tinha o seu gineceu, em que reunia pelo menos 3 mulheres. No Paraguai e no Prata se elevava frequentemente a 20 o número dessas concubinas, seguindo os exemplos de Irala, Vergara, Núflo de Chaves e outros do sul do continente. Nem pareçam entre nós suspeitas as informações em que a respeito nos vem dos padres da companhia, sempre em luta com os colonos.
Os arquivos da Torre do Tombo forneceram os preciosos documentos da primeira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil, de 1591 a 92. É um quadro impressionante do começo de sociedade que era a Bahia nesse findar de século. É também no Segredo Inquisitório a mostra minuciosa e completa das mais baixas paixões, que só parece davam existir na decadência das civilizações. Deixa eu ver aqui. Eu ainda tenho mais 10 páginas para acabar essa parte. Então, vou parar aqui.